boa noite, a paz seja contigo, amém? Vocês que estavam nos aguardando até esse presente momento, chegou a hora mais importante do culto, é quando Deus, Ele vem falar com a sua igreja, amém? Nós já estamos aqui de pé com a nossa Bíblia aberta, mas abra a sua também no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, nós vamos ler até o versículo 20, amém? Acompanhe comigo aqui nesta noite, amém? Vamos prestar atenção na palavra de Deus, amém? Aqui tem um tema que diz assim: a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, e contra os ossos espirituais da maldade aos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, cadeias, para que possas falar dele livremente, como me convém falar, amém? Neste momento eu convido todos vocês, ouvintes, irmãos aqui presentes, para orar comigo, amém? Escute esta oração, amém? E se puder, ore comigo. Vamos orar então. Quem sabe ainda que você não falou com Deus, ainda dá tempo, amém? De falar com Ele. Pai eterno, Pai amado, aqui nesta noite, Senhor, estamos aqui reunidos, meu Pai, na Tua presença, na presença do Pai, na presença do Filho e na presença do Espírito Santo. Senhor, venha nos conceder as armas espirituais, meu Pai, para nós guerrearmos, meu Pai, contra os nossos inimigos. Meu Pai, fala conosco, nos ensina, meu Pai, eu e todos os ouvintes que estão comigo agora, meu Pai, aprender mais um pouquinho de Ti, Senhor. Fala conosco, meu Deus, abençoa este canal, abençoa todos os que são inscritos, meu Pai, neste canal, aqueles que vão compartilhar o link, Senhor, aqueles que vão divulgar a Tua palavra, aqueles que deixarão, meu Pai, um comentário, um pedido de oração. Meu Deus, visita aqueles que vão deixar o seu like, abençoa cada um, Senhor, aqueles que são inscritos e aqueles que não são, aqueles que pela primeira vez vão entrar neste canal. Meu Deus, abençoe cada um deles, que a bênção do Teu Espírito Santo possa pairar sobre as suas vidas e derramando sobre a tua vida uma unção, e que nesta noite você receba um milagre tão desejado, um milagre tão esperado da parte do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, amém? Podemos nos assentar, amém? Adorar o Senhor com palmas bem fortes para Ele, amém? Aleluia! Hoje eu quero falar para vocês que estavam me aguardando. O tema aqui desta noite é o seguinte: a guerra espiritual do cristão, amém? É o que nós vamos aprender aqui juntamente, amém? Eu, você que estão aqui e também os ouvintes, amém? Igreja do Cordeiro, quando se trata de aprender melhor como combater a Satanás, o crente precisa fugir
com muito cuidado de dois extremos. Vamos lá então? O primeiro é a tendência de ignorar este inimigo e tratar todo o assunto de demonologia com indiferença. É uma das estratégias mais astutas de Satanás, igreja, é nos deixar ignorante do seu poder e o modo de agir. Uma vez ouvi um pastor afirmar que se ele se envolvesse tão somente com o evangelho e se procurasse alcançar almas e se colocasse toda a sua atenção na pessoa do Senhor Jesus Cristo, não teria de se preocupar muito com Satanás. Tal opinião, igreja, parece muito piedosa e espiritual, não é verdade? Mas na verdade é contrária às escrituras, e é muito perigosa. Qualquer cristão que decide se ocupar com o evangelho, como ganhar almas perdidas e com conhecer mais a Jesus, se torna um alvo especial de Satanás. Ignorar, igreja, as armas que o Senhor providenciou para a guerra contra Satanás e o seu reino é suicídio espiritual, Então, dentro de pouco tempo, encontraremos desastres espirituais se ignorarmos este inimigo. Igreja, o outro extremo a ser evitado é uma preocupação exagerada com Satanás e seu reino. A outra, igreja, estratégia de Satanás é nos tomar mais consciente do reino dele do que do Pai Celestial, do Senhor Jesus e do bendito Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então, a grande ênfase da palavra de Deus é sobre a vitória consumada que podemos apropriar através do nosso Senhor Jesus Cristo. E mesmo reconhecendo o terrível poder, astúcia de Satanás, todo o teor da Escritura afirma que ele é o inimigo derrotado. Coloque isso na tua mente ou no teu coração. Igreja, um problema comum para quem está sofrendo ataques de Satanás é ficar mais preocupado com o pensamento sobre como ele faz para tentá-lo, afligi-lo ou oprimi-lo, do que em meditar sobre a vitória que Cristo ganhou. Aleluia! Estar consciente deste perigo é um grande passo para evitar a preocupação exagerada com Satanás. Então vamos lá então. Satanás é um ser espiritual tão real e vivo quanto eu e você, e controla um vasto reino altamente estruturado de seres espirituais e que tem o mesmo intento e propósito maléfico que ele tem, ou seja, igreja, de se opor à vontade, aos planos de Deus. Então vamos lá. Então este vasto reino de trevas tem a humanidade como foco principal da sua estratégia. Então, começando com o ataque sutil de Satanás, vamos lembrar lá na história, lá no livro de Gênesis, que fala a respeito de Adão e Eva. Então, contra Adão e Eva e por toda a Bíblia, aqueles que tinham comunhão e união vital com Deus, eram justamente as pessoas que enfrentavam este inimigo na sua estratégia mais traiçoeira. O apóstolo Paulo parece ter experimentado, igreja, na sua vida, uma consciência progressivamente mais ampla a respeito das suas próprias batalhas espirituais com o diabo. Então, igreja, a sua epístola contém numerosas referências a essas grandes batalhas, mas a epístola aos Efésios, onde nós lemos, é o manual do cristão sobre a guerra espiritual contra o diabo e o seu reino. Aleluia. E tanto a grandiosidade do conflito como a certeza da nossa vitória estão claramente expostas para nós lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 e 18, que eu li juntamente com a igreja e com os ouvintes. Então considere comigo aqui nesta noite alguns princípios importantes para uma guerra eficaz contra Satanás que podemos rebuscar neste texto daqui em diante que nós vamos ler. Então vai ser uma forte para a batalha, amém? Primeiro, vamos lá então. A vontade de Deus
que todos os crentes sejam o quê? Sejam fortalecidos. Sabe quando vocês leu lá comigo, o livro de Efésios 6:10, diz assim, fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Igreja, não há razão para que o crente seja derrotado, destruído pelo poder de Satanás. Então devemos permanecer como inimigos fortes e decididos de todo o propósito de Satanás. Em sua mais sofisticada estratégia e o seu poder mais concentrado, não precisam representar nenhuma ameaça para qualquer cristão. Força no Senhor e todo o poder de podermos precisar, temos à nossa disposição. Que fato importante é esse, pastora Patrícia? Então vamos lá, a guerra contra Satanás sempre precisa ser vista nessa perspectiva. Enquanto estivermos usufruindo dos recursos que nos foram oferecidos, quando a fumaça desaparecer do campo da batalha, ainda estaremos de pé e o inimigo baterá em retirada e no fim será esmagado sobre os nossos pés. Onde está escrito isso? Lá no livro de Romanos, capítulo 16 e 20, e depois você lê lá na sua casa. Não vai dar tempo. Então, um segundo princípio importante na guerra contra Satanás é ter o entendimento bíblico do que estamos combatendo. Apóstolo Paulo nos diz lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, que devemos colocar toda a nossa armadura de Deus para podermos permanecer diante da cilada do diabo. Aleluia! Aquela palavra cilada transmite a ideia de um inimigo astuto, traiçoeiro e ardiloso. Aleluia! Ele é extremamente sutil, é esperto nos seus métodos de agir contra a nossa vida. Então podemos ver isto, ver após vez na prática. Então vamos lá. Então, com o cristão, ele tem o maior prazer em trabalhar, igreja, simultaneamente nos dois extremos, contra a posição em equilíbrio. Por exemplo, vamos lá, Satanás ele faz igualmente bem o papel de tentador e de acusador. Como tentador, ele deleita-se em injetar na nossa mente pensamentos e desejos perverso, é isso mesmo. Depois, como acusador, ele adora se escarnecer de nós, ou seja, mostrando que tipo de pessoa desprezível somos e por termos abrigado pensamentos tão maldosos e pecaminosos. Então, igreja, devemos estar preparados para Satanás usar estratégia mais traiçoeira, covarde, sutis contra nós, que só podemos discernir claramente, igreja, quando o Senhor, ele ilumina a sua palavra e nos concede a sua sabedoria. Então, igreja, esse entendimento do nosso inimigo também inclui uma consciência da potestade das trevas que age junto com ele no seu reino das trevas. Efésios 6:12. Então nos mostra um dos quadros mais claros de toda a Escritura a respeito deste reino. Então a nossa guerra não é batalha contra inimigos de carne e sangue. Quanto mais fácil seria. Então, se fosse assim, se você pudesse pelo menos ver os seus inimigos e saber quando estão próximos, assim como ver os outros seres humanos. Quem está entendendo aí, amém? Aleluia! Mas o reino de Satanás é um reino de seres espirituais que não podem ser vistos e tocados. Então, os escritores do livro de suspense já usaram muitas vezes a ideia de uma pessoa invisível, mostrando as enormes vantagens que esta teria sobre as mortais comuns. Então, os seres demoníacos são espíritos invisíveis, imateriais, mas não menos reais. Lutamos e haveremos de lutar muito contra estes seres. Envolve combate pessoa a pessoa, corpo a corpo, amém? Esse tipo de batalha que enfrentamos com estes seres espirituais invisíveis é uma situação de conflito íntimo, exigente e esgotante. Igreja, estes seres espirituais também são muito estruturados, organizados, disciplinados, e percebemos que este fato, pela maneira em que os inimigos estão sob o controle de Satanás, são mencionados lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Vemos um quadro muito semelhante ao que exige
numa organização militar, e é como no país onde o presidente, o comandante supremo de todas as forças armadas, abaixo dele há os generais, almirantes e outros oficiais, e finalmente o humilde soldado, que é o raso. Lá no livro de Efésios, capítulo 6, temos uma hierarquia semelhante. Satanás é o comandante supremo das forças das trevas. Então, é o estrategista superior, e abaixo dele há todo o sistema organizado, disciplinado para executar os seus desejos. O primeiro nível, igreja, abaixo de Satanás, é um grupo de comandantes chamado principados ou príncipes. E estes seres poderosos têm enorme responsabilidade e poder para conduzir os interesses de Satanás. Creio que há diferentes níveis de autoridade entre esses príncipes. Temos uma pequena ideia de uma maneira de agir e do seu poder no relato registrado no livro de Daniel, capítulo 10, onde um mensageiro angélico enviado por Deus para falar com Daniel encontrou resistência da parte do príncipe da Pérsia. Então, quando finalmente chegou, depois de 3 semanas, um anjo explicou a Daniel que demorou por causa da luta com o príncipe da Pérsia, e só depois que Miguel, o arcanjo, veio para vencer esse príncipe. Então foi que o anjo pôde completar a sua jornada e chegar a Daniel. Aleluia. Isso não sugere que Satanás tem um príncipe sobre cada nação, responsável por executar os seus planos diabólicos contra aquela nação. Abaixo dele há outros príncipes que conduzem os planos de Satanás contra a estrutura política, ou contra a estrutura educacional, ou contra a estrutura de entretenimento daquele país. O próximo nível, igreja, abaixo dessa estrutura organizada do mal, são as potestades. Essas são provavelmente mais numerosas, um pouco menos independente e poderosas que os príncipes. Entretanto, o próprio nome sugere uma atividade muito forte que são capazes de exercer contra os cristãos. Depois da potestade, vem os dominadores deste mundo tenebroso, e estes seres são tão bem mais numerosos, porém são os verdadeiros executores no nível do comando. Então, no exército seriam semelhantemente aos tenente, sargento. Então, esses dominadores das trevas têm diretamente sob o seu comando um vasto exército de seres espirituais no último nível, chamado de força espiritual do mal nas regiões celestes. Entendo que estes são os demônios mencionados tantas vezes durante o ministério do Senhor na terra. Então, igreja, existem multidões numerosas destes seres, tantos que uma legião habitava num só homem, de acordo com o que está escrito lá no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 9. Estas são as forças espirituais do mal contra as quais devemos batalhar. De fato, igreja, a palavra ela apresenta um quadro terrível deste sistema invisível, astuto e altamente organizado contra a qual estamos posicionados, e não temos a escolha de permanecermos neutros ou indiferentes. Então o inimigo ele pressiona, ele traz a batalha até nós, e é o propósito e desejo soberano de Deus em que entremos para combater um bom combate. Então a armadura providenciada por Deus, aleluia. Então o terceiro princípio geral do nosso combate é contra Satanás, encontrado lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 e 18, onde nós lemos, e a importância da armadura, igreja, providenciada por Deus. Como cristão, igreja, devemos agir agressivamente no sentido de tomar a armadura e colocá-la sobre nós. Cada vez que enfrentamos o inimigo, entramos em batalha contra ele. Então devemos aqui nessa noite verificar se estamos com a armadura no seu lugar. Diariamente precisamos tomar posse da armadura que Deus nos deu e nos vestir adequadamente para a batalha. É uma batalha íntima, dura, corpo a corpo e constante. Enfrentá-la sem armadura, igreja, é impensável. Então, à medida que você se equipa com toda a armadura de Deus, começará a meditar sobre essa armadura e usá-la muitas vezes durante o dia, meditar sobre cada peça da armadura que Deus nos providenciou
estimulará muito mais a sua vida de louvor, adoração. E a armadura completa de Deus, igreja, é a provisão completa e total que Ele nos deu suficiente para nos equipar e enfrentar o pior que Satanás poderá nos preparar. Então, colocar a sua armadura através da oração pode ser feito de forma mais resumida ou pode ser muito mais ampliado de este modelo acima. Então, o importante, igreja, é revestir-se de toda a armadura. Veja a sua vital importância. Apropria-se daquilo que o Senhor lhe ofereceu para a sua vitória e proteção. E como é trágico ver cristão combatendo ou cambaleando e caindo sobre os assaltos de Satanás, quase sem esperança de vitória. A vitória já foi providenciada, só nos resta usá-la agressivamente e não apenas aceitá-la passivamente, amém? Vamos se colocar de pé, porque o horário já foi embora, amém? E que possamos, irmãos, dar mais valor à armadura que Deus nos deu, amém? Vamos saber, vamos pedir para Deus como usá-la, de que maneira usá-la. Vamos pedir sabedoria, vamos pedir entendimento, vamos pedir conhecimento ao Senhor. Que o Senhor venha nos revestir, que o Senhor venha nos preparar, que o Senhor venha nos capacitar, que nós não sejamos enganados e nem confundidos. Se a palavra está vindo para nós, é porque o Senhor quer nos alertar, quer nos avisar, amém, a respeito da guerra espiritual do cristão. Muitas vezes batalhamos guerra e muitas das vezes nós não sabemos quem está por trás de tudo isso. Mas nesta noite eu te convido você a orar comigo para se preparar, se levantar, se capacitar e pegar esta armadura e usar corretamente, e o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado para todos sempre, amém? Quem quer orar comigo, feche os teus olhos, amém? Incline a sua cabeça por respeito, por reverência, aleluia. Se a palavra veio até nós, porque alguma coisa Ele vai fazer através do nosso intermédio, que possamos estar preparados, aleluia, para tomar posse de tudo aquilo que é direito nosso, amém? Oh, Labreacantorabaiassurivianda, oh, papai querido, se o Senhor, meu pai querido, enviou esta palavra sobre guerra espiritual do cristão, é porque tem muitas pessoas, milhares de pessoas enfrentando guerras, e eles precisam, meu pai, estar preparados, meu pai, meu Deus, eles precisam ter curiosidade, meu Deus, de saber que a armadura é essa que o Senhor nos deu, meu Deus, para guerrear o bom combate. Ensina, Senhor, nós usarmos adequadamente, com inteligência, com sabedoria, com conhecimento, com zelo, Senhor, e com vigilância. Oh, Espírito Santo de Deus, onde quer que estiver um escolhido, uma escolhida do Senhor, a qual o Senhor escolheu para fazer a diferença nesta terra, levanta homens de Deus, levanta mulheres de Deus, levanta jovens de Deus, adolescentes de Deus, crianças, meu Pai, revestidas com essa armadura, Senhor, porque tem milhões e milhares de almas sofrendo e perecendo, Senhor, porque muitos não querem, Senhor, colocar esta armadura para fazer a diferença nesta terra. Oh, papai, se o Senhor tem se agradado da nossa vida, Senhor, usa-nos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha dirigir cada passo que nós dermos, meu Deus. Muito obrigado por esta noite, Senhor. Leva os Teus filhos em paz, guardando, livrando e protegendo de todo o mal. Que Deus te abençoe, todos que ficaram comigo até esse exato momento. Só Deus pode recompensar cada um de vocês, amém? Que Deus te abençoe. Com palmas bem fortes para Jesus. Aleluia! Que Deus te abençoe e Deus te guarde, amém? Olá, Pai seja contigo.
Quero agradecer todos os meus seguidores pelo apoio e carinho que recebi desde o início do meu canal. Chegar aos 100 inscritos é uma grande conquista para mim e não teria sido possível sem vocês. Agradeço por cada visualizações, comentários, curtidas. Vocês são incríveis. Eu gostaria muito de saber quem são esses 100 inscritos que escreveram no meu canal. Então, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado nos comentários, deixe também o seu e-mail para que possamos poder estar se correspondendo e também estar orando por todos vocês. Espero continuar produzindo conteúdos que seja útil e interessante para vocês. Obrigado por fazerem parte da minha jornada no YouTube. Te vejo lá.